Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto dia de 21 dias de propósito, de oração, de jejum e meditação na Palavra de Deus. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor te sustentou. Se você começou agora, é porque o Senhor te trouxe até esse lugar e eu tenho certeza que foi uma das melhores decisões que você tomou nesse início de ano de 2026. Convidar Jesus, convidar o Senhor para estar em todas as suas decisões, estar em todos os seus dias. Não existe nada melhor do que alinhar o nosso coração com o Senhor, não é verdade? Sejam bem-vindos então ao nosso quarto dia de devocional. Nesses 21 dias de jejum, de oração e leitura bíblica, nós vamos usar o Evangelho de João. É um capítulo por dia, então a sua tarefa é ler esse capítulo, grifar os versículos que chamarem a sua atenção, assistir esse devocional, fazer o jejum e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Hoje eu gostaria de fazer diferente. Antes da gente começar a destacar aquilo que chamou a minha atenção nessa leitura, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos, não alguns, do versículo 1 até o versículo 42, que fala sobre a história de uma mulher muito famosa na Bíblia, a mulher samaritana. E aí a gente vai ler o texto e nós vamos destacar algumas coisas que eu sei que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje, amém? E diz assim, João capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Então até aqui tudo bem, entendemos que Jesus estava enfrentando um pessoal que estava querendo causar divisão entre ele e João Batista, sendo que os dois estavam trabalhando para o mesmo Deus. João Batista, ele foi chamado para preparar o caminho de Jesus, não existia competição entre os dois. Às vezes a gente precisa fugir mesmo desses ambientes de competição, porque todos nós estamos lutando para um mesmo propósito, para que o nome de Cristo seja glorificado através das nossas vidas. E aí no versículo 4 diz que no caminho, ele voltando ali para Galileia, ele teve de passar por Samaria. Um ponto importante aqui é que Samaria não estava normalmente na rota dos judeus, porque Samaria era um povo inimigo dos judeus. Lá atrás, lá no Antigo Testamento, você vai se lembrar quando o povo foi dividido em duas partes. Os samaritanos eram um povo misturado, um povo que não adorava apenas o Deus de Israel, mas eles acabaram adorando outros deuses e por isso os judeus ficaram assim desgostosos com eles e houve então uma coisa assim de gerações. Eles não se davam bem, eles não gostavam dos samaritanos. Então, quando a Bíblia nos fala que no caminho Jesus teve que passar por Samaria, não é porque Samaria estava na rota dos judeus. Os judeus fariam questão de desviar de Samaria, mesmo que fosse dar uma volta maior. Mas isso significa que Jesus ele tinha algo para fazer em Samaria. Então, não estava na rota normal, mas estava na rota de Cristo. Ele queria encontrar com aquela mulher naquele dia. Olha só, versículo 5. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Lembre-se deste detalhe que vai fazer a diferença ali para frente. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva." "Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, se você considera mais importante que o nosso antepassado Jacó que nos deu esse poço, como pode me oferecer uma água melhor que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna."
Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde os nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós o adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Gente, que história fantástica que nos ensina coisas tão preciosas. Aqui nós estamos falando de uma mulher rejeitada, uma mulher que era julgada pelos outros, uma mulher à mercê da sua sociedade. Por quê? Em primeiro lugar, ela era samaritana, os judeus não falavam com os samaritanos. Em segundo lugar, ela era uma mulher e a mulher naquela época também não era valorizada. Em terceiro lugar, era uma mulher que não era casada. Aliás, havia sido casada 5 vezes e já não estava mais acreditando que poderia ter um futuro. E por isso que ela foi buscar água ao meio-dia. Meio-dia não era um horário de buscar água no poço, era um horário que certamente ela não encontraria ninguém, porque ela queria fugir dos olhos julgadores do povo daquela cidade. Mas Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher naquele dia. Jesus teve de passar por Samaria. Existe uma Samaria em nossas vidas. Existe um lugar onde Jesus quer nos encontrar. E por mais que a gente venha fugir, por mais que nós estamos fugindo o tempo todo dos olhares julgadores, das pressões que o mundo coloca sobre os nossos ombros, existe um Cristo, existe um Deus que marcou um encontro conosco. Ele muda a sua rota para te encontrar, ele te encontra na sua Samaria. Essa mulher havia perdido a sua identidade, essa mulher já não tinha mais esperança de um futuro que pudesse dar algum tipo de alegria ao seu coração. Mas ali ela estava diante daquele que podia e que mudou a sua história. Eu acho interessante como Jesus se aproxima daquela mulher e lhe pede água para beber. E eu te pergunto o que ela estava fazendo naquele poço. Ela estava buscando água para saciar a sua sede. E Jesus, naquele momento, pede exatamente aquilo que ela estava buscando. Mas aqui eu quero que você entenda, Jesus não estava pedindo aquilo que ela estava precisando porque ele queria tirar o pouco que ela tinha. A verdade é que Jesus estava dando uma oportunidade para aquela mulher entregar a ele aquilo que não estava saciando a sua sede de verdade, para que então ela pudesse acessar uma fonte que não cessa. Aquela água que aquela mulher estava buscando naquele poço ia acabar e no dia seguinte ela precisaria voltar para tomar mais água, para buscar mais água. Existem lugares na nossa vida que nós temos ido todos os dias buscar aquela água para tentar saciar o vazio da nossa alma. Mas o problema é que essa água que a gente tem buscado, esse poço que a gente tem ido, não tem sido suficiente.
Quanto mais a gente pega água desse poço, mais a gente tem sede. Mas existe um Jesus que veio à tua Samaria te oferecer uma água que de fato vai preencher a sua alma. Jesus não nos pede nada para nos tirar, Jesus nos pede para nos fazer entender que aquilo que nós temos buscado jamais vai saciar aquilo que somente Ele pode nos dar. Você sabia que existe um buraco no coração do homem que a única pessoa que pode preencher é exatamente do tamanho de Deus? Você pode buscar no sucesso financeiro, no sucesso profissional, em uma vida amorosa, em popularidade, em aplausos, em reconhecimento, em prazeres dessa vida, mas nada disso vai preencher como esse poço que essa mulher estava buscando água. Todos os dias ela teria que voltar para saciar a sua sede. É como ela estava buscando nos seus relacionamentos, já haviam mais de 5 relacionamentos fracassados e ela não havia encontrado aquilo que lhe dava propósito, aquilo que lhe dava identidade, mas naquele dia que Jesus decidiu passar pela sua Samaria, a sua vida foi transformada. Ela encontrou a fonte que não cessa, ela encontrou a água que realmente mata a sede da alma, e Jesus está hoje aqui te oferecendo essa água. Você tem buscado em muitos poços água que não tem o poder de satisfazer o buraco vazio da sua alma, mas hoje você está diante de um Jesus que vem ao seu encontro te oferecer algo que verdadeiramente vai preencher o seu coração. O que eu acho interessante é que no fim dessa conversa, no versículo 28, diz que a mulher deixou a sua vasilha e foi embora. Ela deixou aquilo que ela foi buscar porque ela encontrou aquilo que verdadeiramente ela precisava. Às vezes nós vamos atrás de Jesus porque nós estamos precisando de um milagre, de um direcionamento, de uma palavra, de alguma coisa que é para agora. Mas quando nós encontramos Ele, nós percebemos que não era aquilo que a gente precisava. O que a gente precisa de fato é de Cristo na nossa vida, transformando o nosso coração, nos dando identidade mais uma vez. E eu termino com isso. Assim como ele disse para aquela mulher, se você soubesse quem está falando com você nesse dia, através de um simples devocional, através de um simples vídeo de uma pessoa que você nunca viu na vida, se você soubesse quem é que está te convidando para ter uma nova história, para reescrever a sua história, existe uma fonte de água que não cessa e que vai matar a sua sede. E talvez você esteja se perguntando assim como essa mulher, mas você não tem corda, você não tem balde, como é que você vai fazer isso? Não é através das ferramentas humanas, não é através das nossas explicações. Deus não pode se explicar. Se você pudesse explicar a Deus, Ele não seria Deus. Se você pudesse entender Deus, Ele não seria Deus. Deus está acima do nosso entendimento. Ele vai além das nossas forças. Não podemos compreender, mas podemos senti-lo, podemos ser carregados por Ele. E esse é o convite que eu deixo para você. Venha tomar dessa água que não cessa. Essa água vai preencher a sua alma. Aquilo que você tem buscado com todas as suas forças em outros lugares, você pode encontrar no Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Sabemos que não é à toa, não é por acaso que estamos aqui nesse dia, Pai. E eu sei que o Senhor mudou a sua rota. O Senhor veio a este mundo nos encontrar em nossa Samaria, nas nossas limitações, ó Pai, nas nossas buscas incessantes por algo que não preenche a nossa alma, nos oferecer aquilo que de fato nos dá vida. O Senhor não quer tirar nada de você, Ele quer te oferecer algo novo, algo que vai preencher o seu coração. Hoje receba dessa água que Cristo tem para te dar. Venha e beba e jamais terá sede, pois Ele preencherá todo o vazio do seu ser. Eu te louvo, Senhor Jesus, por essa oportunidade, e eu oro por cada pessoa aqui nesta tarde, nesta manhã ou nessa noite, não importa a hora que você esteja assistindo este devocional, que o teu Espírito Santo venha tocar e confirmar essa palavra no coração, para que possamos parar de buscar nas fontes erradas e vir à fonte daquele que pode preencher
o vazio da nossa alma. Obrigado, Jesus, nós colocamos as nossas famílias, colocamos os nossos sonhos, colocamos os nossos projetos, colocamos as nossas emoções, colocamos todas as nossas necessidades diante de Ti, crendo que Tu és aquele que pode resolver, responder todas as coisas. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e até amanhã. Que Deus te abençoe.